estudantes da graduação de licenciatura plena em matemática do Instituto Federal do Piauí. Iniciamos agora a nossa aula 3 da disciplina de metodologia do ensino de matemática. Essa aula será dividida em 2 vídeos. Então, a gente vai ter a parte 1, né, desse vídeo e a parte 2 desse vídeo, seguindo o nosso cronograma de atividades, roteiro, né, de atividades para a nossa disciplina. Eu me chamo Vitória Fernanda Camilo da Silva Mendes e iniciaremos mais uma aula. Bom, eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas anteriores, né? Na semana 1 e na semana 2 nós já tivemos materiais que tratam sobre aspectos, né, de conteúdos, de metodologia, vimos um pouco das propostas, né, oficiais, curriculares, sobre o ensino, né, de matemática, e hoje nós vamos enfatizar um pouco mais de que aspectos, né, de conteúdos e metodologias para o ensino de matemática estão sendo mais utilizadas e introduzir o conteúdo de tendências de educação matemática. Então, como as tendências elas são muitas, né? Inclusive 7 são as mais citadas e que estão mais em evidência, nós vamos, né, falar nesse vídeo sobre algumas delas e na próxima aula nós iremos abordar as demais temáticas. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos e vamos falar sobre tendências de educação matemática de uma forma geral e enfatizando 3 delas nessa videoaula. Bom, então, que aspectos são esses, né, desses conteúdos? Então, não faz sentido falar em metodologia do ensino de matemática sem falar em formação de professores, né? Então, como é que tem sido feita a formação desses professores para o ensino de matemática, né? E entender, enfatizar como é o processo, né, de ensino-aprendizagem, ou seja, de construção do conhecimento. Nós refletimos na aula anterior justamente sobre isso, né? Sobre como as pessoas aprendem matemática, quais são os processos mentais que elas se submetem, né, para aprender matemática, né? Que tipo de associações elas fazem. A gente viu, né, que por meio da observação e por meio da construção do conhecimento, eles fazem diversas interações, né? Alguns processos mentais. Então, a gente vai falar sobre formação de professores e como o aluno está inserido nesse contexto. Então, nós fizemos um breve histórico, né? Ali, situando esse ensino de matemática na história, né? Na história do contexto brasileiro. E a gente viu, né, que esse movimento de matemática moderna, ela surge mesmo para mudar, né? Para mudar a forma como se ensina, ou como se ensinava matemática, né? A fim de que desse ênfase, né, em resolução de problemas, na própria construção do conhecimento e de maneira como um todo. Bom, e hoje nós vamos focar, né, nessa aula, nessa primeira parte da aula, nós vamos focar nessa formação de professores para o ensino de matemática. Então, com relação à formação do professor de matemática, né, nós vemos que a racionalidade formativa aponta para 2 caminhos, ou 2 eixos, digamos assim, que são as competências e habilidades, inclusive que nós falamos lá na aula sobre propostas curriculares. Então, que é capaz de responder às exigências de multiplicidade de situações que vai fazer, que vai permitir o exercício da docência, né? Tanto da sociedade do conhecimento quanto da informação, da ciência, da tecnologia, que é o foco da matemática, né? Um eixo ali, o grande competência da matemática, né? É matemática e suas tecnologias. Então, essas competências, elas exigem da formação de um professor reflexivo, né? Requer necessidade de interdisciplinaridade, a investigação do cotidiano, domínio do saber. Então, por muito tempo, imaginou-se que só o dominar o conteúdo era suficiente, né? Mas, na verdade, várias questões, elas são evidenciadas, né, no papel ali do educador, né, em trabalhar o ensino de matemática. Então, dentre várias, por exemplo, a gente começa a indagar, só precisa do domínio de matemática? É só isso?
É só o caráter abstrato, né? Onde estão os conceitos? Como fazer uma aplicação concreta desse conteúdo? Como aplicar essa matemática para o mundo real, né? Como fazer essa aplicação para as ciências, né? Para a tecnologia, para as inúmeras áreas, para as inúmeras disciplinas, para as inúmeras práticas do cotidiano. Então, traz aí essas dúvidas e esses questionamentos que são importantes. Bom, eu trouxe aí esse diagrama, né? Esse material está todo disponibilizado para vocês. Essa organização, esse organograma aqui, mostra como pensar na formação de professores, né? Como é que isso implica lá no exercício, né? Então, vamos lá. Requer, primeiramente, a mobilização de diversos saberes. Então, precisamos dos saberes das disciplinas, saberes pedagógicos, saberes curriculares e saberes da experiência. Então, quando a gente fala de saberes das disciplinas, né, envolve o quê? Envolve os vários campos do conhecimento, né? E para que eles se operacionalizem entre eles, né, é preciso saber da disciplina, né, saber dos campos desse conhecimento. Ao mesmo tempo que reflete lá sobre a prática, né, educativa, então eu preciso saber ter os saberes pedagógicos, né? Então, por isso que essa disciplina ela é tão importante quanto matemática básica, geometria, cálculo. Por quê? Porque ela diz muito sobre a forma, né? Sobre a metodologia, sobre as estratégias ou sobre os conhecimentos pedagógicos em relação a isso. Depois vem os saberes, né, da experiência, né, que são aqueles específicos, né, da atividade profissional. Por fim, saberes curriculares, né, selecionados no contexto da cultura como um todo, né, adequar isso ao seu currículo. E isso é cíclico, né, como você está vendo aí, iniciando um processo, finalizando outro, passando por outro processo, e até isso é contínuo, né? Inclusive, o conhecimento, ele não é um lugar que eu vou chegar, né? O conhecimento, ele é a construção de um processo. Então, fica claro que a sociedade, ela é muito complexa, né? A velocidade das informações, das mudanças das coisas acontecem de maneira absurda, né? De maneira muito rápida. E, inclusive, a formação do professor requer, exige essa atualização, exige esse movimento rápido também de adequações. Inclusive, se fala muito, né? Critica muito a educação atual, contemporânea. Eu não aprendi dessa maneira. Os estudantes são muito focados ou dependentes de tecnologias, mas nós temos que entender que para essa geração, é preciso uma nova maneira e estratégia de educação, de ensino, né? Eles aprendem diferente. Na nossa época, aprendíamos de um jeito, hoje os estudantes aprendem de uma outra maneira e os próximos estudantes vão aprender de maneiras diversas. Então, esse conhecimento, ele é o tempo todo ele vai se mudando, ele é mutável, né? Ele é passível de transformação. Então, requer de nós, como agentes, né, transformadores, aí estamos dentro desse processo de instrumentalização dos conteúdos para os estudantes, né, que vamos repassar, transmitir esses conhecimentos, vamos ser mediadores, né, da construção do conhecimento, precisamos muito ter essa gerência, né, de uma prática pedagógica o tempo todo reflexiva. Bom, e como é que fica a figura desse aluno, né? Esse aluno nesse processo aí de ensino matemático. Então, diversos são os fatores que vão influenciando aí nessa construção, nesse processo. Por exemplo, o conhecimento prévio. Então, todo estudante carrega, né, dentro de si um conhecimento anterior. Então, não é porque hoje ele vai aprender sobre funções que ele não carrega um conhecimento prévio sobre relações, sobre conjuntos, sobre funções. Então, o conhecimento prévio é um desses fatores que vai girando em torno. O universo simbólico. Então, é importante que o aluno se familiarize aos símbolos, né, que estão envolvidos. Então, se eu falo de, por exemplo, de função, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 9. Então, eu tenho que ter
esse domínio desse universo simbólico, porque é f de x, né? Então, funções a gente escreve, né? Coloca esse símbolo para representá-lo. Aquela função, 2x², representa uma função polinomial do segundo grau. Então, tudo isso faz parte desse universo simbólico que o aluno precisa se familiarizar, dominar, né? Esse aluno, ele precisa estar no centro do processo, ele é o motivo, né, pela qual aquela aula está sendo feita, aquele conteúdo está sendo desenvolvido, aquele jogo foi abordado, porque ele é o centro desse processo. Então, ele precisa ser ativo no processo. Então, por muito tempo falou-se de uma educação passiva, em que eram repassados conteúdos e o aluno tinha que assimilar, aquele que conseguisse reter mais coisas, memorizar mais coisas, era aquele que era bem sucedido, mas hoje ele precisa ser o centro, né, desse processo e o próprio ser ativo, né, da construção desse conhecimento. Então, esse aluno como sujeito, né, e também tem um processo aí interno de vontade, né, e aí vem para ser trabalhada a questão de motivar esse aluno a de fato querer estudar, por que esse aluno, por que precisar estudar geometria, por que precisar estudar trigonometria, então precisa ser trabalhado também esse processo, né, interno de vontade. Inclusive, esse pode ser um dos pilares mais difíceis, né, na sociedade atual que nós temos alunos cada vez mais passivos, né, pouco participativos, ou que não se interessam muito pelas abordagens que são feitas hoje. E na disciplina de matemática, isso também, né, tem sido um ponto crivo, né, de dificuldade crítica, né? Então, mesmo que os professores concentrem, né, ali suas energias, né, principalmente com as questões relacionadas ao planejamento da aula e tudo, eles procuram elaborar direitinho quais são as competências, né, os métodos que vão usar e tudo mais, é preciso conhecer esses alunos, né? Então, a gente precisa conhecer como, em que contexto esses alunos estão inseridos, né? Porque é muito importante que quando a gente vê esses estudantes como sujeito mesmo nessa aprendizagem, ele não está fora de um contexto, ele está inserido em um contexto, ele está inserido em uma situação, né? Ele vem de uma realidade. Então, é muito sobre isso, né? Sobre esse reconhecimento, né? Essa percepção do aluno, para que você possa oferecer o melhor subsídio para que ele avance em seus estudos. Aqui tem uma síntese, né, aí, muito sobre esses desafios para o ensino de matemática. A gente vai falar melhor sobre isso em uma aula, né, posterior, né? Mas eu trouxe aqui como uma síntese, né? Os alunos sempre se perguntam, realmente, nós estamos estudando o que nós precisamos, né? Aprender tudo isso para quê, né? E contrapartida tem outro peso aí, né? Que é o dos professores, né? Que eles se perguntam como vão chegar ao conhecimento, como formar professores, como aplicar esses resultados de pesquisas, né? Na prática pedagógica dos professores. Então, a gente percebe, né? Se a gente parar, os professores com certeza relatam muitas preocupações, né? Inquietações múltiplas, né? Em relação por exemplo, o número excessivo de alunos que são atendidos, a carga horária elevada, além de outros, né, desafios. Mas não vamos evidenciar isso nessa aula de hoje, porque nós teremos uma aula própria para discutirmos sobre esses desafios no ensino de matemática. Agora nós vamos ver, né, como uma abordagem bem básica, né, sobre as tendências de educação matemática. Eu trouxe aqui, inclusive, 7 imagens que traduzem muito bem essas 7 tendências, né? Então, se a gente for fazer uma associação, por exemplo, a primeira imagem, né? Te lembra o quê? Remete o quê essa primeira imagem, né? A gente tá falando algumas sobre região, né? Tem uma imagem de uma região, do que é produzido, por exemplo, em uma determinada região. Isso nos lembra um pouco muito sobre a etnomatemática, né? Que é uma tendência que vai estudar sobre as questões sociais dentro da matemática.
A segunda, nós temos um cubo, né? Um cubo mágico, né? Esse cubo mágico dá a ideia de jogos, né? Então, jogos dentro da educação. Temos outra imagem aí, ó. Temos outros instrumentos, outros elementos, né? Que trazem evidências, né? Sobre modelagem, por exemplo, matemática, né? Ou sobre o uso de instrumentos, ou até mesmo sobre resolução de problemas. Então, a gente tem essa imagem dessa interrogação, né? Da ideia de investigação, né? Investigação matemática. A próxima imagem, que dá a ideia de história, né? História da matemática como auxiliar. Então, a gente tem resolução de problemas, tecnologia, modelagem, por aí mais. Então, essas tendências pedagógicas, elas se referem principalmente a concepções, né, teóricas que foram estudadas dentro de diversas disciplinas, né, diversas áreas do conhecimento. Não é só matemática, é só jogo, é só na matemática. Não, hoje o jogo é utilizado na ciência, na biologia, na ciência, na física, na química, na investigação também, principalmente investigação científica, lá nas áreas, por exemplo, de ciências, né, da natureza, resolução de problemas, né? Alguns desses são característicos de matemática, como é o exemplo da modelagem e da resolução de problemas, mas a física, por exemplo, trabalha muito com modelagem, né? Inclusive a modelagem matemática, né? Então, essas concepções teóricas, elas estruturaram alguns modelos, né, pedagógicos que vão instruir nesse conhecimento. Então, elas são responsáveis principalmente pelo ensino, né? E nesse caso de matemática, quando o aluno ele toma consciência de que o mesmo não poderia mais continuar, né, em modelos tradicionais de apenas memorização. Então, aqui é uma alternativa, né, para se colocar em prática todo esse processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, existem hoje, né, foram estudadas, sistematizadas algumas delas, e a gente pode destacar a etnomatemática, né, que busca entender o saber matemático, as culturas, né, da história da matemática também, que ela vai buscar entender a evolução desses conceitos, né, como era esse conceito anteriormente, como ele é hoje, como ela pode auxiliar, né, no ensino, jogos, resolução de problemas, modelagem, a própria tecnologia, né, o uso da tecnologia, né, da informática dentro da matemática, por exemplo, a gente vê muito em aplicativos, né, aplicativos de matemática para auxiliar na matemática financeira, aplicativos para construções geométricas, aplicativos para funções, dentre outros. Aí está, né, o resumo, né, de todos eles, né, são as principais, né, e nós vamos dar enfoque vamos focar, né, dar um enfoque maior nessas 7 tendências de educação matemática, cada uma delas com as suas especificidades, cada uma delas com a sua importância, certo? E ainda no vídeo de hoje a gente vai estudar 3 delas, então a gente vai focar em 3 dessas tendências. Quais são elas? É a modelagem, né? A gente vai entender um pouco como é que funciona essa modelagem matemática, um pouco sobre jogos e um pouco sobre a história da matemática. E aí a nossa atividade, para atividade avaliativa da semana, vai ter enfoque em 2 dessas tendências, que é jogos e história da matemática. Bom, a modelagem, né? Modelagem matemática. O que é essa modelagem matemática? É uma metodologia alternativa, né, para o ensino de matemática, que ela pode ser usada tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Ela é muito utilizada também no ensino superior, né, da matemática e de outras áreas do conhecimento. A partir de conceitos gerais, procura-se mostrar a importância da matemática para o conhecimento de uma compreensão de uma realidade onde se vive. Então, ela é sistematizada da seguinte maneira, né? Então, baseada em 3 grandes eixos: interação, matematização e modelo matemático, né? Então, tudo parte, né, de uma situação ou de uma familiarização, ou seja, lembra lá do conhecimento prévio, lembra lá de uma experiência que esse estudante já tenha tido, né, uma experiência vivida, né, cotidiana. Então, vem da interação. Então, por exemplo, vamos tentar modelar um fenômeno matemático, né?
digamos que o preço, né, da gasolina de acordo com os litros. Então, o aluno ele percebe que quanto mais quilômetros eu tiver que andar, né, simular o gasto de uma gasolina para uma determinada viagem, ele percebe que quanto mais quilômetros, né, andar, mais o consumo de gasolina. Mas esse consumo de gasolina não está relacionado só à quilometragem, está relacionado ao modelo do carro, ao motor do carro, né? Ao quanto esse carro consome, da velocidade, né? Constante. Então, tudo isso aí da familiarização. Aí parte para uma matematização, né? Então, ele vai começar a formular. Ele vai primeiro observar os comportamentos. 1 litro de gasolina, tantos reais. 2 litros, tantos reais. 50 litros, tantos reais. Uma relação direta de proporcionalidade. Mas, se eu for com velocidade tal, o consumo vai ser esse. Se eu for com velocidade tal, o consumo vai ser outro. Então, parte aí de uma formulação, ou seja, usar uma fórmula. Então, além da proporcionalidade, né, das gasolinas, tem outros fatores que vão influenciar diretamente. Então, vem para a formulação, vem para a resolução e, por fim, vem para o modelo. Esse modelo ele vai ter validação e interpretação, ou seja, esse modelo vai ser viável, ele vai ser validado não só para aquela minha situação, aquela situação inicial lá do consumo de gasolina para fazer uma viagem, mas para o consumo de gasolina para qualquer viagem. Então, estabelece ali os parâmetros, né? Distância ou velocidade do veículo, motor do veículo, e construa esse modelo matemático que vai ser validado, né? Então, que vai servir para não só para aquela situação, mas para outras situações. Então, a modelagem é um meio que faz interagir, né, esses dois conjuntos distintos, que é a matemática e a realidade. Então, ele faz a matematização, né, dessa realidade para um modelo, né? Alguns autores, né, defendem, né, que essa modelagem ela não deve ser usada como uma única metodologia de ensino, até porque ela vai requerer, né, do estudante outras tendências, por exemplo, resolução de problemas aqui, né? Ele vai ter que resolver esse problema e ele usa essa modelagem para solucionar. Então, acredita-se que ela não deve ser usada de uma maneira única, né? Mas que o professor ele deve procurar sempre melhorar e adaptar, trazendo a essa metodologia outras tendências que possam se relacionar aí, né? Ou seja, enfim, usar todos os recursos para obter o melhor resultado possível no ensino desses alunos. Então, até porque essa modelagem ela é um processo que vai obter, né, ao término, né, um modelo, né, um modelo que vai tentar descrever matematicamente esse fenômeno que foi estudado para posteriormente compreendê-lo, estudá-lo e aplicá-lo, né, aplicá-lo em demais situações. E sobre jogos matemáticos, né? O que a gente entende sobre jogos e o que a gente conhece, né, sobre jogos matemáticos. Então, nas aulas de matemática, os jogos ajudam muito a criar contextos de aprendizagem significativas. Mas é preciso acertar na escolha e compreender como os indivíduos se relacionam com o jogo. Lembra da imagem que fala do aluno no processo? Fala muito sobre essa questão do interesse do aluno. E os jogos têm esse poder, né, de fazer com que os estudantes se interessem por aquele conteúdo, por aquela aula, porque o jogo ele é desafiador. Alguns jogos são competitivos, outros jogos são de construções colaborativas. Envolve, às vezes, um indivíduo, mas envolve também coletivamente, né, toda uma relação coletiva. Então, os jogos traz para a sala de aula um caráter, né, pedagógico, um caráter motivador também, né? Então, o jogo pode ser uma estratégia a ser utilizada nas aulas de matemática, mas deve representar um desafio, né? E sempre provocar um pensamento reflexivo. Mas é preciso, não é qualquer jogo, né? Então é preciso que seja um jogo bem planejado, né? Que tenha objetivos próprios para aquele conteúdo, objetivos adequados. Tem que ser adaptado à realidade, né? Para cada estudante tem uma realidade. Então eu posso realizar o mesmo jogo para alunos de educação infantil, fundamental, médio, adaptando à realidade, adaptando ao nível, né? E deve ter sempre um processo avaliativo. Aquele jogo de fato trouxe o que eu queria, né? O que eu quero. E não podemos deixar de ressaltar que também
além do jogo, né, ressaltar inúmeros benefícios, algumas vantagens, temos que ter alguns cuidados, por exemplo. Então, tomar muito cuidado com jogos competitivos, né, para evitar a questão da frustração, né, excessiva dos alunos. Os alunos precisam aprender a ganhar, perder, construir um conhecimento acerca disso. Não jogar simplesmente por jogar, né, não como um passatempo, né? Ah, vamos fazer um jogo aqui, mas para passar o tempo. Não, tem que ter objetivos claros, né? Então, depois do jogo, então, é ideal conversar antes do jogo, mostrar as regras, mostrar a relação daquele jogo com o conteúdo estudado, fazer essas reflexões, fazer essas relações, né, existentes. Não dizer tudo, né? Ah, você vai usar essa estratégia. Não, o aluno ele vai construir a estratégia no decorrer do jogo. Então, o jogo ele tem esse caráter, né, de divertimento, favorecer a aprendizagem, né? E tornar a aula mais atraente. Sobre jogos matemáticos, podemos destacar diversas literaturas, né, que tratam sobre jogos. Um tem essa coleção, né, que é o Cadernos do Matema. Ele tem a coleção tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, de algumas autoras, né, de algumas autoras que escrevem livros de matemática, são referências, né? Essas mulheres aí são referências sobre educação matemática e na construção de jogos. E nesse livro, ele traz os jogos, traz a relação com o conteúdo, qual o conteúdo é relacionado e as regras, né? Como devem ser aplicados. Além desse livro, de outros livros, de outros materiais, a internet, né, o mundo da tecnologia, das pesquisas, né, está repleto de sugestões de jogos. Então, se você colocar um conteúdo lá no YouTube ou no Google, né, vai apresentar diversas. Eu quero saber, jogo para ensinar adição. Então, vai ter uma infinidade lá de jogos. Claro que você deve o quê? Fazer seu filtro, né, o seu próprio filtro e analisar aquilo que é melhor, que está adaptado à realidade da sua sala de aula, dos seus alunos, do contexto, do conteúdo, né? Mas diversos jogos aí estão envolvidos, inclusive a atividade vai fazer uma proposta, né, justamente de pesquisa, de busca de jogos matemáticos relacionados a alguns conteúdos. Bom, estamos caminhando aqui para a finalização dessa primeira parte da nossa aula e uma outra tendência é a história da matemática. Então, na atualidade, a história da matemática, por muitas vezes, encontra-se ausente, né, da sala de aula, principalmente ali no ensino médio, né, que é a etapa final, né, e esse conteúdo deixou de ser um recurso, né, apresentado às vezes nos livros didáticos. Você vê que os livros didáticos, ele até tem um interesse às vezes em apresentar, mas demonstram ali mesmo mais como uma opção para ocupar um espaço no livro, né? E às vezes mesmo tendo lá aquele esboço, o professor ele não valoriza, não utiliza muito daquele daquele item, né? Daquela percepção, daquele esboço ali que está do matemático. Então, ele precisa ser utilizado como uma prática pedagógica mesmo, para proporcionar melhores rendimentos, para trazer essa importância na formação do aluno, né? Porque dá a ele uma noção, né, de contextualização, de dar a ele uma ideia ele situa ele num contexto, né, histórico. Então, quando ela é utilizada como um recurso, né, fundamental, bem utilizada, ela contribui não só com a educação de matemática, né, para minimizar dificuldades, mas também no processo, né, histórico, interdisciplinar, né, na abstração daquele conhecimento. Então, é importantíssimo, né, que o professor também utilize dessa ferramenta. E eu escolhi, né, esse tópico para ser o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou falar só um pouco sobre como trabalhar a história da matemática para despertar interesse, motivação, colocar os alunos no centro desse processo como uma tendência matemática. Por que que eu escolhi
a história da matemática, eu escolhi jogos, por exemplo, né? Vocês já ouviram falar muito de jogos matemáticos e os jogos é uma construção. Então, o próprio professor ele pode elaborar seus próprios jogos ou pesquisar na internet. Mas eu trouxe sobre a história, por quê? Porque ela é algo mais particular do professor, que ele mesmo vai ter que construir esse método, né? De utilizar a história da matemática. Ainda ressaltando, né, a gente ouve frequentemente os estudantes mesmo se perguntando ou se questionando como aqueles determinados conteúdos surgiram, né, como a matemática surge, né? Então, é também um instrumento para dar condições, né, proporcionar aos alunos mesmo que eles compreendam como aquele conteúdo matemático está situado no tempo, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui, a primeira parte da nossa aula. E na parte 2, vamos dar um enfoque maior na história da matemática como tendência em educação. Até a próxima aula!